Na penumbra dos corredores de Hogwarts, onde ecos de passos e feitiços esquecidos ressoam como lembranças, há muito enterradas, uma figura caminhava com o peso de incontáveis decisões nas costas. Severus Snape, com sua capa negra ondulando como sombra viva, era, ao mesmo tempo, temor e mistério. Seus olhos, duas fendas de obsidiana, pareciam enxergar além da superfície das coisas, como se sua alma tivesse sido moldada não apenas pela magia, mas por cicatrizes que o tempo e a memória insistiam em manter abertas. Nenhum outro personagem em toda a saga de Harry Potter dividiu tanto o mundo bruxo entre repulsa e reverência quanto ele. Para muitos, Snape era o traidor, o professor cruel, o seguidor das artes das trevas. Para poucos, era algo mais, algo insondável, envolto em propósitos que escapavam às lentes simplistas da moralidade. Sua presença evocava medo até nos estudantes mais audaciosos, e sua voz cortava o silêncio com precisão cirúrgica, como se cada palavra fosse cuidadosamente calculada para subjugar, para expor fragilidades. Contudo, por trás da postura severa, havia um campo de batalha oculto. Não um campo repleto de explosões e feitiços luminosos, mas um fronte interno, silencioso e persistente, onde Snape travava uma guerra não pela glória, mas pelo dever, uma guerra invisível à maioria, cujos horrores ele enfrentava sozinho. A ambiguidade que envolvia sua figura não era um artifício, mas uma consequência inevitável de sua posição limítrofe entre dois mundos, a luz e as trevas. Na sala dos professores, seus colegas o toleravam com certa relutância, cientes de sua competência, mas sempre desconfiados de seus métodos. Já os alunos o viam como um obstáculo a ser evitado, um mestre que impunha respeito não por carisma, mas por um domínio incontestável sobre a arte das poções e um olhar que parecia pesar as intenções mais ocultas de quem o enfrentasse. Snape não buscava aplausos, não se importava em ser amado. Seu mundo era feito de promessas silenciosas, lealdades não declaradas e sacrifícios que jamais seriam reconhecidos em vida. Mas quem era, de fato, Severus Snape? Essa pergunta ecoa como um feitiço não conjurado, pairando sobre cada decisão, cada expressão sua. A alcunha que ele mesmo escolhera, o príncipe mestiço, carregava por si só uma dualidade reveladora. Um nome que escondeu de todos por anos, oculto nas páginas de um livro de poções desgastado, mas que continha não apenas anotações geniais, como também traços profundos de identidade, dor e pertencimento. A figura do príncipe mestiço não era uma criação de vaidade, mas um grito silencioso de alguém dividido entre dois mundos, o da magia e o da realidade brutal do sangue não puro, entre o orgulho do conhecimento e a vergonha das origens. Esse nome nos convida a ir além da superfície da história, a ultrapassar o rótulo de vilão ou herói. Era uma assinatura secreta, uma identidade escondida entre fórmulas aprimoradas e feitiços criados com precisão milimétrica, mas também era um símbolo de isolamento, de alguém que encontrou nas margens dos livros a única forma de afirmar sua existência. O príncipe mestiço era Severus Snape em sua forma mais pura. Intelectual, ressentido, brilhante, solitário e, ao mesmo tempo, era tudo o que ele queria enterrar, sob o disfarce do professor implacável, enquanto o mundo bruxo se voltava para a guerra declarada contra Voldemort, com duelos explosivos, rebeliões abertas e batalhas registradas nos livros de história. Snape mergulhava em outra guerra, uma que jamais seria registrada em monumentos ou lembrada em hinos de vitória. Sua guerra era secreta, silenciosa e cruel. Tratava-se de um jogo de sombras, onde cada decisão podia significar sua morte, ou pior, o fracasso da missão que carregava nos ombros sem jamais revelar seu real propósito. Ele era o agente infiltrado entre os comensais da morte, o mestre do disfarce e do engano, jogando um xadrez mortal com o maior bruxo das trevas da história, enquanto fingia lealdade àquele que destruíra tudo que ele amava. Essa guerra silenciosa exigia mais do que coragem. Exigia frieza, cálculo, capacidade de suportar o ódio dos aliados e a confiança dos inimigos, sem jamais ceder. Ao contrário dos heróis que empunhavam varinhas em campos de batalha, Snape lutava na escuridão, escondendo cada emoção, sufocando cada culpa, suportando cada acusação. Sua arma era o segredo, seu escudo,
a solidão. Era uma guerra travada nos bastidores de Hogwarts, nos salões de Azkaban, nos sussurros entre as sombras do Ministério da Magia. Uma guerra que poucos sabiam estar sendo travada, mas que mudaria para sempre o destino do mundo bruxo. É justamente essa dimensão invisível, essa jornada obscura e pungente, que este vídeo revelará em detalhes. Vamos adentrar os bastidores da vida dupla de Severus Snape, explorando os caminhos que o levaram de jovem marginalizado à peça-chave na queda de Voldemort. Cada escolha, cada cicatriz, cada segredo será desvendado como uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, revela a imagem de um homem muito mais complexo do que jamais ousamos imaginar. Este é o relato da guerra secreta de um mestre das sombras, um conto de redenção silenciosa, dor oculta e um amor que transcendeu a morte. Muito antes de vestir os trajes negros de Hogwarts, Severus Snape já carregava nas veias a semente de um conflito que moldaria toda a sua existência. Nascido em uma pequena casa de tijolos envelhecidos na Rua da Fiação, em um bairro sombrio e negligenciado, Snape era fruto de uma união dissonante. Tobias Snape, um trouxa amargurado, e Aileen Prince, uma bruxa pertencente a uma linhagem pura, ainda que em decadência. Desde os primeiros dias, Severus aprendeu que o lar não era sinônimo de abrigo, mas de tensão e silêncio. Os gritos do pai e o ressentimento contido da mãe criavam um ambiente onde o jovem Snape se refugiava em sombras, livros antigos e devaneios mágicos. A infância de Severus não foi marcada por carinho, tampouco por segurança. A magia, para ele, surgiu não como uma celebração, mas como um instinto de sobrevivência, uma resposta aos gritos do pai e à apatia da mãe. Ainda pequeno, descobriu que podia fazer objetos flutuarem, manipular líquidos e invocar pequenas faíscas com os dedos. E essas descobertas o faziam sentir-se momentaneamente menos impotente. Contudo, essas pequenas vitórias não traziam consolo verdadeiro. O mundo ao seu redor permanecia hostil. O sangue trouxa do pai parecia ser uma ferida aberta na mente da mãe, e a presença da mãe bruxa era um incômodo constante para o pai. Ele cresceu entre dois mundos que não se tocavam, dividido, rejeitado, incompleto. Nas ruas do bairro operário, as crianças o evitavam. Seu olhar penetrante, suas roupas velhas e seu comportamento introspectivo o tornavam alvo fácil de zombarias. Mas Severus não buscava aprovação, buscava poder. Em meio à sujeira dos becos e à humilhação silenciosa da casa, ele sussurrava feitiços rudimentares para si mesmo, imaginando um futuro em que poderia ser respeitado, temido, quem sabe até amado. Era nesse abismo entre o que ele era e o que desejava ser que o príncipe mestiço começava a nascer. O nome príncipe mestiço não foi escolhido ao acaso. Era, em essência, uma reescrita da própria história. Ao adotar o sobrenome materno, Prince, e acrescentar a palavra mestiço, Snape não apenas reconhecia sua origem híbrida, como a reivindicava como símbolo de resistência. Era sua maneira silenciosa de dizer ao mundo que, apesar de ser visto como alguém inferior por não ter sangue puro, carregava em si um talento e uma inteligência que ultrapassavam qualquer linhagem ancestral. Era um escudo de palavras, uma armadura feita de letras, onde Severus se protegia das dores de ser rejeitado por bruxos e por trouxas. O título não refletia apenas seu orgulho, revelava também sua amargura. Príncipe evocava uma nobreza perdida, talvez uma grandeza que ele acreditava merecer, mas nunca lhe foi concedida. Mestiço, por outro lado, era o estigma que carregava, o lembrete constante de que não pertencia completamente a nenhum dos mundos. Ao unir essas duas palavras, Snape criava uma persona secreta, reservada apenas para si mesmo, uma identidade onde ele era o soberano absoluto, não importando o que os outros pensassem. O príncipe mestiço era o Severus Snape, que nunca teve permissão para existir à luz do dia. Essa identidade se manifestava em seus cadernos, onde fórmulas eram aprimoradas com precisão obsessiva, onde feitiços inéditos nasciam da frustração e da genialidade. Nos corredores de Hogwarts, ninguém suspeitava do que havia por trás da frieza do garoto sombrio que se sentava sempre nas últimas fileiras. Mas entre as páginas ocultas de um livro de poções, vivia o verdadeiro Snape, o inventor, o observador implacável, o bruxo que moldava sua própria lenda em segredo. O príncipe mestiço era sua resposta ao mundo que o desprezava, e ao mesmo tempo,
Um grito de afirmação de existência. A solidão foi a primeira e mais constante companheira de Severus Snape. Desde a infância negligenciada até os dias de Hogwarts, ele aprendeu a confiar apenas em si mesmo. Não havia amigos no bairro onde cresceu. Não havia abraços calorosos em casa. Sua fuga era o estudo, a magia, o conhecimento oculto. E foi nessa fuga que ele começou a construir sua visão amarga do mundo. Um lugar onde só os fortes sobrevivem, onde sentimentos são fraqueza e onde a dor deve ser engolida como veneno. Esse isolamento não o tornou apenas introspectivo, moldou seu caráter com aço e gelo. Com o passar dos anos, o ressentimento cresceu em seu peito como uma erva daninha. Ressentimento pela crueldade do pai, pela frieza da mãe, pelos colegas que zombavam de sua aparência e pobreza, pelos professores que viam nele apenas um aluno promissor, mas nunca um menino ferido. Cada humilhação alimentava seu desejo de controle, cada desprezo, sua sede por reconhecimento. E foi com essa chama ardente no coração que Snape mergulhou nas artes das trevas, não apenas pela magia poderosa que ofereciam, mas pela sensação de que, finalmente, tinha algo que o mundo não podia tirar dele. Esse amálgama de solidão, genialidade e rancor o tornaria perigoso, imprevisível, mas também o prepararia para um papel que exigia mais do que coragem, exigia abnegação total. Snape estava se transformando em alguém que poderia suportar o desprezo de todos, se isso significasse cumprir seu propósito. Ele não buscava redenção, ainda não, mas, ao moldar sua identidade secreta como o príncipe mestiço, ele estava pavimentando o caminho para a figura complexa que, um dia, mudaria o destino do mundo bruxo. Quando Severus Snape cruzou os portões de Hogwarts pela primeira vez, os olhos semicerrados e as mãos apertadas nos bolsos da túnica surrada, não havia em seu semblante o encantamento típico dos calouros. Para ele, a escola de magia não era um novo mundo repleto de promessas e descobertas. Era um campo de testes, um lugar onde ele poderia, finalmente, provar que era mais do que a criança marginalizada da Rua da Fiação. E, de fato, desde os primeiros anos, ficou evidente para os professores que havia algo singular naquele garoto esguio da Sonserina. Ele dominava poções com precisão que desafiava os próprios livros didáticos, lançava feitiços com uma frieza impressionante e absorvia conhecimento como uma esponja implacável. Mas talento, em Hogwarts, não era sinônimo de aceitação. Snape não se encaixava. Sua aparência desleixada, o cabelo oleoso cobrindo parte do rosto, o tom de voz abafado e os silêncios prolongados o tornavam um alvo fácil. Enquanto outros alunos construíam amizades em corredores iluminados, ele vagava pelas sombras, anotando feitiços em cadernos privados e evitando contato visual. A exclusão o cercava como uma névoa constante. E, mesmo entre os da própria casa, era visto com reserva, um aliado útil nas aulas, mas desconfortável nos dormitórios. Os risos dos outros o atingiam com a mesma força de um feitiço mal lançado. Não era apenas uma questão de aparência ou origem. Havia algo em Snape que repelia a leveza juvenil. Ele parecia velho demais para sua idade, como se carregasse nos ombros o fardo de um passado que ninguém conhecia. E foi nesse cenário que nasceu a rivalidade mais marcante de sua juventude, a inimizade com os marotos, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Pettigrew. 4 jovens carismáticos, populares, exímios em transfiguração e travessuras. Para muitos, eram o espírito alegre de Hogwarts. Para Snape, eram a personificação do desprezo. James e Sirius, em particular, se destacavam pela arrogância com que tratavam o garoto da Sonserina. E Snape, com sua incapacidade de se defender socialmente, respondia com sarcasmo afiado e feitiços obscuros nos corredores vazios. Mas era uma luta desigual. Os marotos tinham o apoio das massas, o riso dos colegas, a proteção invisível da admiração alheia. Snape, por outro lado, só tinha o silêncio e sua própria inteligência. As humilhações eram públicas, frequentes e devastadoras. Em um dos episódios mais cruéis, James o suspendeu de cabeça para baixo no pátio diante de dezenas de alunos, expondo suas roupas íntimas gastas e sua expressão de desespero impotente. A plateia ria, até mesmo professores hesitavam em intervir. A marca daquela cena ficou gravada não apenas na memória de Snape, mas no próprio tecido de sua personalidade. Foi mais do que uma afronta física.
Foi a consolidação do mundo dizendo que ele nunca pertenceria, mas Snape jamais esqueceu. Cada riso escarnecido era armazenado, transformado em combustível para seu orgulho ferido. Ele não responderia com lágrimas, mas com poder. Entretanto, havia um refúgio, uma única presença que suavizava, mesmo que por breves momentos, a dureza do mundo ao redor. Lily Evans. Desde os tempos antes de Hogwarts, quando a encontrou testando sua magia nos arredores de um parque infantil, Lily foi a única que o viu além da aparência, além da casa em que ele morava, além da reputação que começava a se formar. Ela enxergava o garoto curioso, brilhante, ávido por conexão, e diante dela, Snape baixava a guarda. Era com Lily que ele falava sobre feitiços raros, sobre o medo de ser diferente, sobre a dor de não pertencer. Em Hogwarts, mesmo sendo aluna da Grifinória, ela continuou a lhe oferecer a amizade mais pura que já conhecera. Lily era sua luz em um mar de trevas, seu elo com algo mais humano e mais bonito do que tudo que ele conhecia. Quando falavam, Snape parecia outro, mais leve, quase vulnerável. Mas essa relação era frágil, constantemente pressionada pelos caminhos opostos que ambos seguiam. Enquanto Lily crescia cercada de amizade e confiança, Snape afundava cada vez mais nas sombras da Sonserina, aproximando-se de colegas fascinados por magia sombria e ideologias de pureza do sangue. A tensão entre seus mundos aumentava, e Snape, consumido pela necessidade de se afirmar, começou a fazer escolhas que o afastariam daquele único raio de sol. As amizades perigosas, o fascínio pelas artes obscuras, o orgulho ferido, tudo isso o empurrava para um caminho sem volta. E mesmo sem perceber, estava atraindo a única pessoa que o via como algo mais do que um estranho. A juventude em Hogwarts, marcada por exclusão, humilhações e uma amizade que aos poucos se esvaía, não foi apenas um capítulo de sua vida. Foi a fundação de todas as suas futuras dores e dilemas. Desde os primeiros anos em Hogwarts, enquanto outros alunos se dedicavam às aulas formais e à rotina dos clubes escolares, Severus Snape já caminhava por corredores menos iluminados, em busca de conhecimento que os livros didáticos evitavam mencionar. O fascínio pelas artes das trevas não surgiu como um ato de rebeldia, mas como uma resposta calculada à própria vulnerabilidade. Para alguém que conhecia intimamente o peso da humilhação e da impotência, as magias proibidas ofereciam algo raro: controle. Eram feitiços que ignoravam moralidades, e em vez disso, prometiam poder absoluto, o tipo de poder que ele nunca tivera em casa, nos corredores da escola ou diante de seus algozes. Snape mergulhava nesses estudos com obsessão silenciosa. Em noites escondidas na biblioteca restrita, ou trocando segredos com colegas influenciados pela supremacia do sangue puro, ele colecionava encantamentos cruéis, maldições antigas e técnicas esquecidas de manipulação mágica. A cada novo feitiço aprendido, ele sentia uma camada a mais de proteção se formar ao seu redor, como se cada palavra sombria pronunciada em voz baixa servisse para blindá-lo do mundo que o rejeitava. O conhecimento obscuro lhe dava identidade. Não era apenas Snape, o menino pobre da Sonserina. Era o bruxo que dominava feitiços que nem mesmo professores ousavam ensinar. Não havia deslumbre ou teatralidade em seu estudo das trevas. Havia disciplina, frieza, método. Ele não era como tantos jovens tolos que brincavam com maldições por vaidade. Snape queria compreensão profunda. Queria saber como o medo podia ser conjurado, como a dor podia ser infligida e contida, como o caos podia ser canalizado com precisão. E nesse mergulho, começava a construir uma reputação silenciosa. Colegas o procuravam em segredo, curiosos sobre o que ele sabia, sobre os encantamentos que fazia sem precisar de varinha, sobre as fórmulas que ele próprio criava. Mas Snape não partilhava tudo. Mantinha seus maiores segredos guardados, assim como mantinha guardada a verdadeira razão pela qual mergulhava tão fundo naquela escuridão. Com o passar dos anos, seu talento inegável e sua afinidade com a magia sombria chamaram a atenção dos grupos mais fechados e radicais dentro de Hogwarts. Jovens ligados a famílias de sangue puro, simpatizantes das ideias que mais tarde seriam defendidas abertamente por Lord Voldemort, começaram a se aproximar. A princípio, Snape manteve distância, mas não por medo ou princípios, e sim por estratégia. Ele sabia que esses círculos ofereciam mais do que aceitação. Ofereciam poder, influência
um lugar no mundo mágico que até então lhe fora negado. Quando finalmente se juntou a eles, o fez como alguém que entende o jogo. Não se iludia com discursos sobre superioridade de sangue. Seu sangue, afinal, era mestiço, uma condição que entre aqueles grupos era considerada defeito. Mas ele era valioso, tão valioso que, apesar da origem, foi tolerado. Seus conhecimentos em poções, feitiços não verbalizados e maldições personalizadas lhe garantiram respeito, mesmo que esse respeito viesse envolto em olhares desconfiados. Era um jogador estratégico entre cobras venenosas, e ele sabia disso. Nessas companhias, Snape começou a ouvir o nome de Voldemort com reverência, não como uma ameaça, mas como uma promessa. Um futuro onde os bruxos dominariam o mundo, onde a magia seria a única força a reger a sociedade. Para um jovem ressentido e brilhante, esse mundo fazia sentido, não porque acreditava nas ideologias de sangue, mas porque acreditava na ordem e no domínio absoluto da magia sobre a fraqueza. E se Voldemort era o caminho para esse mundo, então talvez fosse hora de considerar essa aliança. Mas havia um conflito. Mesmo enquanto mergulhava nos estudos obscuros e se aproximava de ideias radicais, Snape sentia uma parte de si resistindo. Não era culpa, nem arrependimento. Era algo mais profundo, mais silencioso. A lembrança de Lily. Ela era o único elo que o prendia a uma versão de si mesmo que ainda era capaz de sentir, de se importar, de amar. E embora jamais admitisse em voz alta, sabia que cada passo em direção às trevas era um passo para longe dela, não apenas fisicamente, mas moralmente, espiritualmente. Tornar-se um comensal da morte significaria cruzar uma linha da qual não se poderia voltar. Esse dilema não o paralisou, mas o assombrou. Como uma presença constante em seus momentos de silêncio, ele queria ser alguém poderoso, queria ser reconhecido, queria se vingar do mundo que o pisoteava. Mas a que custo? Tornar-se um servo de Voldemort significava abrir mão do último vestígio de humanidade que Lily despertava em seu peito. E Snape sabia que ela jamais aceitaria tal escolha. Mas ainda assim, avançou, fez sua escolha, talvez acreditando que poderia manter um fragmento de si intacto, talvez acreditando que, com poder suficiente, poderia protegê-la de todo o mal, inclusive de si mesmo. Esse foi o início de sua verdadeira queda, não uma queda ruidosa, repleta de espetáculo, mas uma queda silenciosa, interior. Ele não perdeu a alma de uma vez, foi se distanciando dela lentamente, até que restasse apenas a máscara de Severus Snape, o jovem sombrio, o aliado de Voldemort. A guerra secreta que mais tarde o transformaria já estava sendo travada dentro dele, entre o poder que almejava e o amor que o condenava. Não foi em um campo de batalha, nem em um duelo mágico espetacular, que a verdadeira guerra de Severus Snape começou. A virada veio em forma de notícia. Uma simples frase sussurrada pelos ventos gélidos da guerra. Lily Evans está morta. Morta pelas mãos de Lord Voldemort, o próprio senhor que Snape havia jurado servir. Naquele instante, tudo desabou. Não era apenas a morte de uma antiga amiga ou o fim de uma ligação do passado. Era o colapso de tudo o que ele ainda considerava humano dentro de si. Lily fora sua última âncora, o último traço de luz em uma alma tomada pela sombra, e agora ela estava morta. Por culpa dele. A culpa foi imediata, devastadora, insuportável. Não havia como justificá-la, como racionalizá-la. Snape, em sua arrogância silenciosa, havia revelado a Voldemort a profecia que condenaria o filho de Lily. Não sabia que a criança mencionada era o filho dela, mas isso não importava. Deveria ter previsto, deveria ter protegido. E quando compreendeu o erro, já era tarde demais. A mulher por quem sacrificaria tudo estava morta. Morta por uma escolha que ele próprio fizera. Naquele instante, Severus Snape deixou de ser apenas um seguidor das trevas. Tornou-se um homem quebrado, consumido por remorso e dilacerado por uma dor que nenhum feitiço poderia aliviar. A partir daquele momento, a guerra deixou de ser política, ideológica, mágica. Tornou-se pessoal, tornou-se uma missão íntima de reparação. Mesmo que ele soubesse que jamais poderia se redimir, ele não buscava perdão. Sabia que não merecia, mas, a partir dali, seu único propósito seria garantir que a morte de Lily não tivesse sido em vão, que de alguma forma, o legado dela sobrevivesse. Após a morte de Lily, Severus Snape procurou alvo Dumbledore, não como um aliado, não como um espião, mas como um homem destruído,
implorando por uma chance de proteger o que restava. Dumbledore, com sua visão rara da alma humana, não precisou de muitas palavras. Ele enxergou a dor nos olhos de Snape e compreendeu. Aquele homem estava pronto para se sacrificar, não por glória, não por redenção pública, mas por um amor silencioso e eterno. Um amor que, mesmo rejeitado, ainda queimava como brasas sob a pele. Foi nesse pacto silencioso com Dumbledore que nasceu a nova identidade de Snape, o agente duplo, o homem entre dois mundos. De um lado, manteria sua posição entre os comensais da morte, enganando Voldemort, mentindo com cada respiração, correndo o risco constante de ser descoberto e morto. Do outro, seria o protetor oculto, o guardião invisível do filho de Lily, o elo entre o passado destruído e a esperança do futuro. Sua lealdade agora era absoluta, não ao bem, não à Ordem da Fênix, mas à memória de uma mulher que ele nunca deixou de amar. Essa transformação não veio acompanhada de alívio. Ao contrário, foi um fardo, uma sentença. Snape passou a viver em constante estado de tensão. Cada ação calculada, cada palavra pensada, cada expressão controlada. Ele se tornou um mestre do disfarce, um manipulador frio, porque não podia mais errar. Qualquer deslize custaria a vida de Harry, e com ela, a última promessa que fizera a Lily. Sua vida, a partir dali, deixou de lhe pertencer. Era apenas uma ferramenta de proteção, uma peça no jogo de Dumbledore, um fantasma à espreita, protegendo alguém que jamais saberia a verdade. O pacto entre Snape e Dumbledore não foi escrito, nem proclamado. Foi selado com olhares, com intenções não ditas, com o silêncio carregado de um funeral. Quando Snape implorou que Dumbledore protegesse Lily, o diretor lhe respondeu com uma condição, que ele se comprometesse a proteger o filho dela. Snape hesitou. O filho era também o filho de James Potter, seu maior inimigo, mas essa hesitação durou apenas um segundo. Ele aceitou, porque não havia mais outra escolha. Proteger Harry seria sua penitência e sua missão. Dumbledore sabia que Snape era a única pessoa capaz de viver entre os dois lados. Ninguém mais conseguiria enganar Voldemort como ele. Ninguém mais suportaria a dor do desprezo constante, dos julgamentos, da solidão, tudo em nome de um bem maior. E Snape, por sua vez, reconheceu em Dumbledore a única figura capaz de compreender o que ele sentia. Era um pacto entre iguais, não em poder, mas em peso moral. Ambos estavam dispostos a se sujar pelo bem do mundo, e ambos sabiam que o preço seria alto demais. A partir dali, cada movimento de Snape foi guiado por esse pacto. Ele não precisava de reconhecimento, não precisava de gratidão, só precisava cumprir sua missão, porque no fundo, essa era a única maneira de continuar respirando. A partir do momento em que se comprometeu com Dumbledore, Severus Snape tornou-se um homem que vivia à beira do abismo. Sua existência passou a ser um exercício constante de equilíbrio entre duas forças destrutivas. De um lado, Voldemort e seus comensais da morte, vigilantes, paranoicos, letais. Do outro, a Ordem da Fênix e seus próprios fantasmas, sua culpa, seu sacrifício permanente. Ser agente duplo não era apenas atuar com dissimulação, era abdicar completamente de qualquer resquício de vida pessoal. Snape precisava ser frio, preciso, irretocável. Em um mundo onde uma mentira mal contada significava morte, ele se tornou um mestre da duplicidade. Para Voldemort, Snape era um dos mais leais servos, e esse disfarce foi construído com um talento assustador para a manipulação. Ele não apenas reportava à Ordem o que ouvia, ele moldava a percepção de Voldemort, sem jamais parecer ousado. Sabia quando parecer temeroso, quando parecer calculista, quando omitir ou distorcer com perfeição. Acreditava-se que Voldemort podia ler mentes, sondar intenções com legilimência, mas Snape, com sua maestria em oclumência, foi um dos poucos que conseguiu esconder a verdade do Senhor das Trevas por anos. E isso exigia um controle absoluto de emoções, pensamentos e lembranças, uma disciplina quase sobre-humana. Esse papel não permitia erros. Cada encontro com Voldemort era uma performance de alto risco. Cada palavra pronunciada, cada hesitação evitada, era uma batalha silenciosa. Snape precisava parecer impiedoso, cruel, completamente alinhado com os ideais das trevas, sem jamais ultrapassar os limites que colocariam sua missão em risco. E isso exigia, acima de tudo, sacrifício. O mesmo homem que secretamente protegia o filho de Lily Evans precisava, aos olhos de todos,
parecer o braço direito do assassino dela. A tensão desse paradoxo o consumia, mas também o moldava como a arma mais letal da guerra invisível. Snape era meticuloso. Para que sua fachada permanecesse intacta, ele desenvolveu um código pessoal de conduta, uma cartilha invisível com regras que jamais poderiam ser quebradas. Em primeiro lugar, ele nunca demonstrava compaixão. Mesmo quando precisava proteger alguém, o fazia com brutalidade, para que suas ações parecessem coerentes com sua reputação. Em segundo lugar, jamais criava vínculos. Qualquer aproximação poderia gerar desconfiança ou abrir brechas emocionais. Ele se mantinha distante, controlado, intocável. Sua forma de manipulação era sutil. Em reuniões com os comensais da morte, sabia quando falar e, mais importante, quando se calar. Usava sua reputação de bruxo brilhante e analítico para disfarçar hesitações estratégicas como cautela ou pragmatismo. Quando precisava entregar informações à ordem, fazia isso com camadas de proteção, mensagens codificadas, relatos parciais que apenas Dumbledore saberia interpretar. O segredo não estava em parecer confiável, mas em parecer útil. Snape se fez indispensável para Voldemort, enquanto secretamente sabia onde golpear com precisão. Essa estratégia ia além da atuação externa. Internamente, Snape criava compartimentos mentais onde armazenava suas emoções. Não se permitia sentir em momentos críticos. Não se permitia lembrar de Lily quando estava diante de Voldemort. A dor, a culpa, o amor, tudo isso era trancado em compartimentos que apenas ele sabia abrir. Era uma prisão emocional autoimposta, onde ele era carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo. Mas era isso que o mantinha vivo, e era isso que o fazia perigoso. A ameaça da morte nunca foi uma possibilidade distante para Severus Snape. Era uma presença constante, uma sombra silenciosa que o acompanhava em cada passo. Voldemort confiava em poucos, e mesmo esses poucos eram sacrificáveis. Snape sabia que, ao menor indício de traição, seu destino seria selado sem julgamento, sem misericórdia. Um erro, uma informação mal interpretada, uma emoção mal contida, e ele se tornaria mais um corpo esquecido em uma câmara escura. Cada dia era uma aposta. O próprio Dumbledore, em conversas privadas, jamais lhe prometeu segurança. Pelo contrário, ambos sabiam que a missão de Snape era suicida. Mas isso não o detinha. Talvez, em algum nível, Snape acreditasse que a morte fosse o desfecho natural de sua jornada. O que importava era o que conseguiria fazer antes dela chegar. Viver com esse risco constante o tornou insensível ao medo, mas não o tornou imprudente. Pelo contrário, o medo de falhar era maior do que o medo de morrer. Nos momentos mais críticos da guerra, Snape foi a ponte entre as estratégias da Ordem e os passos dos comensais. Era o infiltrado perfeito, mas também o mais solitário. Nenhum dos lados confiava plenamente nele. Nenhum o tratava como aliado. Todos o observavam com olhos semicerrados, com dúvidas, com suspeitas. E era assim que deveria ser, porque no fim, era isso que o mantinha no jogo. Ser odiado, ser temido, ser isolado. Tudo isso era o preço da lealdade silenciosa que escolheu carregar até o fim. Desde o primeiro momento em que Harry Potter colocou os pés em Hogwarts, Snape assumiu uma postura dura, impiedosa e, à primeira vista, inexplicavelmente hostil. Olhares cortantes, palavras ríspidas, exigências exageradas. Tudo em Snape parecia destinado a fazer do garoto uma figura indesejada em sua sala de aula. Para os estudantes, e mesmo para alguns professores, era claro, Snape odiava Harry. Mas o que ninguém via, o que ninguém podia imaginar, é que por trás dessa fachada de crueldade havia uma proteção feroz, moldada pelo remorso e pelo peso de uma promessa inquebrantável. Snape não podia permitir que Harry soubesse da verdade. Não podia tratá-lo com afeto, nem mesmo com neutralidade. Voldemort tinha olhos e ouvidos por toda parte, e qualquer sinal de aproximação, qualquer gesto de simpatia, poderia levantar suspeitas. A única maneira de manter Harry protegido era ocultando o elo entre eles, mascarando o amor que, de forma indireta e tortuosa, vinha da lembrança viva de Lily. Assim, cada repreensão, cada ponto retirado da Grifinória, cada palavra cruel, era um ato de disfarce, de escudo emocional. Mas essa estratégia cobrava um preço. Snape via nos olhos do menino a mesma cor que tanto amara, e essa semelhança era uma faca de dois gumes, um lembrete constante da mulher que perdeu e do filho que agora tinha a missão de salvar. O conflito interno era dilacerante. Ele precisava proteger Harry,
mas ao mesmo tempo, via, naquele rosto, traços do homem que mais desprezava. James Potter era como ser forçado a cuidar do filho do inimigo, enquanto carregava nos ombros a culpa de ter causado a morte da mulher que amava. E assim, a ambiguidade se tornava sua única forma de existir. A sala de aula de poções se tornou o principal campo de embate entre os dois. Snape fazia questão de expor Harry, desafiá-lo publicamente, submeter cada resposta do garoto a um escrutínio humilhante. Ele não era apenas rigoroso, era impiedoso. Qualquer deslize era punido com sarcasmo afiado. Os colegas de classe viam isso como perseguição, mas, sob a superfície, havia muito mais acontecendo. Snape não estava apenas testando a paciência de Harry. Ele o estava treinando, forjando-o com frieza, preparando-o para sobreviver em um mundo onde a hesitação podia significar a morte. Cada correção excessiva era um estímulo oculto para que Harry aprendesse a resistir, a se concentrar, a reagir sob pressão. Snape não era um mentor tradicional, mas era, paradoxalmente, um formador de caráter. Ele sabia o que o aguardava no futuro. Sabia que um dia Harry enfrentaria Voldemort e sabia que não podia poupá-lo das verdades duras. Assim, transformou a sala de aula em uma arena, onde o menino aprenderia, mesmo que inconscientemente, a suportar a dor, o desprezo, o peso da responsabilidade. Nos encontros mais intensos, quando Harry sentia que o desprezo de Snape era pessoal, ele não estava errado, mas não sabia a razão. Snape combatia o impulso de suavizar suas palavras, combatia a tentação de estender a mão. Tudo era calculado. Tudo era intencional. Não podia haver vínculo, apenas preparo. Harry precisava aprender a lutar, e Snape era o inimigo ideal para esse aprendizado. Um inimigo que, no fundo, era o mais devotado dos protetores. Mas havia algo ainda mais íntimo e devastador por trás da relação entre Snape e Harry, a conexão com Lily. Ver o menino caminhar pelos corredores, rir com os amigos, crescer sob os olhos do mundo bruxo, era como assistir a um fragmento de Lily vivendo novamente, mas distorcido, misturado com os traços de James. Era como uma memória deformada se materializando diante de seus olhos, todos os dias. Snape odiava essa lembrança e, ao mesmo tempo, a cultivava. Odiava James em cada gesto impulsivo de Harry, mas amava Lily em cada relance daqueles olhos verdes. Essa dualidade era insuportável. Ele nunca deixou que Harry visse isso. Nunca deixou que ninguém visse, mas em silêncio, protegia o garoto como se estivesse protegendo a própria alma. Quando lançava feitiços de contra-ataque nos corredores, quando aparecia subitamente em momentos críticos, quando mesmo sem testemunhas, impedia que algo pior acontecesse. Tudo isso era parte da promessa feita a Dumbledore e parte de uma devoção pessoal que jamais ousaria confessar. Snape jamais chamou Harry de filho de Lily, mas em cada gesto oculto deixava claro que era isso que ele via. Não o escolhido, não o garoto mimado da Grifinória, mas o filho da única pessoa que ele jamais esqueceu. E, mesmo sem saber, Harry cresceu sob a sombra daquele amor silencioso, duro, indestrutível. Quando Severus Snape assumiu o cargo de diretor de Hogwarts, o mundo bruxo estava afundado na escuridão. Voldemort havia retornado com força total. O Ministério da Magia estava corrompido, a resistência estava fragmentada e a esperança reduzida a sussurros. Hogwarts, outrora símbolo de proteção e liberdade, havia se tornado um campo de vigilância, manipulado pelo novo regime. E no topo dessa estrutura estava Snape. Aos olhos do mundo, ele agora era o braço direito de Voldemort, um traidor completo, um aliado do terror. Mas, por trás dessa imagem cuidadosamente mantida, ele continuava sua missão: proteger os estudantes, especialmente aqueles mais vulneráveis, e manter viva a essência da escola. Essa foi, sem dúvida, a posição mais arriscada de sua vida, não apenas pelo risco constante de ser desmascarado por comensais atentos às suas ações, mas pela tensão de precisar controlar o próprio corpo docente, agora dividido entre aliados de Voldemort e professores que odiavam o que ele parecia ter se tornado. Snape sabia que cada decisão tomada seria julgada como cumplicidade com a tirania. Sabia que seu nome estaria associado ao medo, mas também sabia que era o único que podia, mesmo em meio à ocupação inimiga, impedir que Hogwarts se transformasse num campo de destruição. Ele passou a caminhar pelos corredores da escola como um fantasma em guerra consigo mesmo, protegido por sua reputação de crueldade,
mas atento a cada injustiça cometida. Seu olhar frio escondia o cálculo constante, o equilíbrio entre manter sua máscara e salvar o que ainda podia ser salvo. Havia vigilância constante sobre ele, e até seus aliados mais próximos, se é que podia chamar assim, o viam com desconfiança. Nenhum cargo lhe exigiu tanto sacrifício, nenhuma missão o isolou tanto. O verdadeiro desafio de Snape como diretor era manter a delicada simulação de lealdade a Voldemort, enquanto silenciosamente agia para conter os danos causados pela nova ordem. As gêmeas Carrow, colocadas em Hogwarts por Voldemort para impor disciplina por meio da dor e do medo, abusavam dos estudantes com sadismo descarado, e Snape, embora não pudesse desafiá-las abertamente sem comprometer sua fachada, encontrava maneiras de minimizar suas crueldades, reorganizava punições, desviava alunos de castigos mais severos e, quando possível, apagava rastros de sofrimento. A resistência estudantil, liderada por Neville Longbottom, crescia em segredo, e Snape, em vez de reprimi-la com violência, limitava seus danos, deixando passar pequenas transgressões que outros diretores puniriam com rigidez extrema. Ele não era um incentivador direto, mas também não era um caçador. Agia nas sombras, como sempre. Protegia sem jamais ser reconhecido, permitindo brechas, criando distrações, desviando o olhar no momento certo. Esse jogo de equilíbrio era mortal. Se fosse brando demais, seria denunciado. Se fosse cruel demais, destruiria aquilo que jurou proteger. E assim, Snape operava em um estado constante de tensão. Sua frieza, vista por muitos como indiferença, era, na verdade, a única forma de manter viva sua missão. Cada decisão, cada gesto, cada palavra era uma peça jogada num tabuleiro invisível, onde a vida de dezenas de jovens dependia de sua capacidade de enganar até o fim. Os atos de resistência de Snape não foram épicos nem ruidosos. Foram silenciosos, calculados, invisíveis para quem não soubesse onde procurar. Ao esconder alunos ameaçados nos corredores secretos de Hogwarts, ao proteger o acesso à sala precisa, ao enviar recados criptografados aos membros da Ordem através de Filch ou das próprias paredes encantadas, Snape construía uma rede de proteção à margem do regime. Ele jamais aceitou que a escola se transformasse num campo de extermínio. Para ele, Hogwarts ainda era o último bastião da promessa feita a Lily. Mais do que uma instituição, a escola era seu campo de batalha particular. Ele a defendia não apenas dos comensais que lá habitavam, mas também da desumanidade que se infiltrava nas aulas, nas regras, na moral. Interferia nas seleções de castigos, distorcia ordens, reescrevia decretos, sempre sob o manto da autoridade que Voldemort lhe conferira. Nunca desobedecia diretamente, mas torcia as regras até o limite. Era uma guerra de resistência sutil, onde a astúcia era a única arma permitida. E talvez o mais simbólico de seus atos de resistência foi manter aberta a biblioteca, sem censura. Mesmo com livros perigosos à disposição, Snape sabia que o acesso ao conhecimento era, por si só, uma forma de rebelião. Permitiu que alunos buscassem respostas, que se preparassem, que estudassem, porque sabia que a verdadeira força não vinha apenas dos feitiços, mas da capacidade de pensar, de questionar, de resistir com inteligência. Assim, mesmo sob o manto de diretor tirânico, ele cultivava silenciosamente a chama da liberdade. Para cumprir a missão que assumira, Severus Snape precisou abrir mão de tudo que um homem poderia desejar: compreensão, apoio e, acima de tudo, a chance de ser lembrado com justiça. Sua vida tornou-se uma sequência de decisões tomadas no silêncio absoluto, sem testemunhas, sem consolo, sem a possibilidade de explicar os motivos. Cada escolha feita com frieza era um ato de proteção disfarçado de crueldade. Cada aliança aparente com o mal era, na verdade, uma manobra estratégica. E ainda assim, aos olhos do mundo, Snape era o traidor, o assassino, o carrasco de Dumbledore. Viver com esse peso era o que tornava sua guerra tão brutal. Ele não podia justificar-se. Qualquer tentativa de se defender colocaria tudo a perder. Se revelasse a verdade, Voldemort descobriria sua duplicidade. Se demonstrasse bondade, os alunos e colegas que precisava proteger ficariam vulneráveis. Sua missão exigia silêncio,
Exigia que fosse odiado. Exigia que aceitasse ser visto como monstro por aqueles que tentava salvar. Não havia espaço para redenção enquanto vivesse. Sua redenção só viria depois da morte, se viesse. Esse silêncio, essa impossibilidade de se justificar, moldou Snape em uma figura quase inumana. Ele reprimiu suas emoções, encobriu sua dor com sarcasmo e desprezo e escondeu seu verdadeiro propósito até dos mais próximos. Era a única maneira de manter-se fiel ao pacto. O segredo não era apenas uma estratégia, era o próprio núcleo de sua existência. O segredo era sua prisão e seu legado. Entre os professores, poucos ousavam confiar em Snape. Até mesmo Minerva McGonagall, que o conhecia há anos, o observava com suspeita amarga. Para a Ordem da Fênix, ele era uma peça necessária, mas sempre com reservas. Para os estudantes, era o vilão encarnado, o símbolo da nova ordem opressora de Hogwarts. Para os Comensais da Morte, era um homem útil, mas jamais inteiramente confiável. Snape vivia num espaço sem pertencimento, onde todos o consideravam uma ameaça, um inimigo, um espião, mesmo que não soubessem de que lado ele estava. Esse isolamento absoluto o corroía por dentro. Ele jamais demonstrava abalo, mas por trás do olhar impassível havia um homem despedaçado, lutando para sustentar a própria identidade. Cada insulto que recebia, cada olhar de ódio, era uma punhalada que ele precisava suportar em silêncio. A solidão, que o acompanhara desde a infância, tornava-se agora um fardo definitivo. Mas Snape nunca cedeu. Ele escolheu essa vida. Ou talvez foi empurrado a ela, e tendo feito essa escolha, abraçou completamente as consequências. O papel de traidor era o mais eficaz disfarce que poderia adotar. Enquanto todos acreditassem que ele havia assassinado Dumbledore em nome de Voldemort, sua cobertura permaneceria intacta, e Snape aceitou esse papel com uma coragem que poucos compreenderam. Tornou-se o vilão necessário, o pária útil, o inimigo visível que escondia o verdadeiro defensor. Esse era o preço de sua missão, ser odiado por todos, até o último suspiro. Snape não apenas aceitou ser visto como vilão, ele ajudou a construir essa imagem. Sabia que quanto mais convincente fosse sua reputação de homem cruel e impiedoso, mais seguro estaria para proteger os alvos reais de sua lealdade. Sua frieza calculada, sua indiferença aparente à dor dos outros, sua rigidez em punir, tudo isso era encenação, parte do teatro sombrio necessário para que sua missão fosse concluída com sucesso. Ao matar Dumbledore, Snape selou a última peça de sua encenação. Com um único feitiço, tornou-se o monstro definitivo, tanto para os seguidores de Voldemort quanto para os membros da Ordem. Mas, na realidade, aquele ato foi o maior gesto de lealdade que poderia oferecer. Dumbledore, condenado por uma maldição que o mataria lentamente, confiou em Snape para garantir uma morte rápida e, ao mesmo tempo, preservar o segredo do plano maior. Era um fardo insuportável, mas Snape o carregou sem hesitar. Ele sabia que sua imagem não seria redimida em vida. Sabia que morreria como vilão aos olhos do mundo. Mas, se Harry sobrevivesse, se Voldemort caísse, se a paz fosse restaurada, então teria valido a pena. Seu rosto, pintado com as cores da traição, seria o escudo perfeito para o sacrifício oculto. A máscara de vilão era sua maior proteção e, ao mesmo tempo, sua maior penitência. A morte de Severus Snape não foi uma explosão heróica em meio ao campo de batalha, nem um duelo espetacular entre forças opostas. Foi silenciosa, cruel e solitária, como a maior parte de sua vida. No momento em que Voldemort decidiu que a lealdade de Snape não era mais necessária, ele foi descartado como uma peça usada. O Lorde das Trevas, convencido de que o controle da Varinha das Varinhas dependia da morte de seu suposto dono anterior, ordenou a Nagini que executasse Snape com frieza brutal, sem honra, sem explicação, sem chance de defesa. O mais trágico é que, mesmo nos instantes finais, Snape não pensou em si. Pensou em Harry, pensou em Lily. Sabia que a única forma de completar sua missão era revelar a verdade. E com os olhos se esvaindo de vida, entregou a Harry suas últimas lembranças, fragmentos daquilo que nunca pôde dizer em voz alta. Não pediu desculpas, não fez discursos, apenas mostrou com a pureza das lembranças quem ele realmente era. Que tudo o que fizera fora por amor, por lealdade, por uma promessa sagrada feita a uma mulher que jamais deixou seu coração. Aquele momento foi o ponto final de uma história marcada por silêncio e dor, mas também foi o instante em que o véu foi rasgado e a verdade revelada. Harry viu
Através das memórias de Snape, o verdadeiro guerreiro que havia agido nas sombras, o mestre que o treinara sem que percebesse, o homem que sacrificou sua alma para salvá-lo. A morte de Snape não foi em vão. Ela completou o ciclo de sua missão. E, mesmo sem saber, Snape passou a viver na memória de Harry como o mais improvável dos heróis. Ao mergulhar nas memórias de Snape, Harry descobre a guerra que se desenrolou longe dos olhos do mundo. Descobre que o homem que sempre o tratou com desprezo o amava de forma indireta, silenciosa, feroz. Descobre que cada gesto de crueldade era uma camada de proteção, que cada decisão fria escondia uma intenção nobre, e que o ato final, o assassinato de Dumbledore, não foi uma traição, mas um sacrifício combinado, uma jogada desesperada para garantir o sucesso de um plano maior. As lembranças revelam o que ninguém jamais suspeitara, que Snape foi o coração silencioso da resistência, não o mais carismático, nem o mais visível, mas o mais determinado. Ele não lutou por ideologia, por glória ou por recompensa, lutou por amor. E essa motivação, tão pura e ao mesmo tempo tão trágica, é o que o transforma em uma figura única dentro da saga. Ele não pediu redenção, ele apenas fez o que era necessário, mesmo que isso custasse tudo. A guerra secreta de Snape foi vencida não com varinhas erguidas, mas com decisões tomadas em silêncio, em sacrifício, em solidão. E no final, quando a verdade vem à tona, ele se torna mais do que o príncipe mestiço, torna-se a ponte entre a luz e as trevas. O homem que desafiou o destino e pagou o preço por todos. Snape não viveu para ouvir palavras de gratidão, não viveu para sentir o peso do perdão, nem o alívio da aceitação. Morreu como viveu, cercado por sombras e incompreensão. Mas sua história, finalmente revelada, transformou-se em um legado. Harry, ao compreender tudo, muda sua visão sobre aquele que fora seu inimigo mais constante, e em um gesto silencioso de reconhecimento, dá ao próprio filho o nome de Alvo Severo, uma homenagem àqueles que mais o influenciaram, e diz ao fazer isso, uma frase definitiva: você leva o nome de 2 diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina, e foi provavelmente o homem mais corajoso que eu já conheci. Essa frase selou para sempre a verdade sobre Severus Snape. Não era o vilão que todos pensavam, era o herói silencioso, o escudo invisível, a alma marcada que carregou nas costas o peso de um mundo sem jamais pedir nada em troca. Snape não teve monumentos, não teve homenagens públicas, mas teve, enfim, a verdade. E essa verdade, mesmo revelada tarde demais, é o que garante a ele um lugar imortal entre os maiores nomes da história da magia. Severus Snape não foi o herói clássico, nem o vilão unidimensional que tantos imaginaram. Ele não se encaixou nos contornos fáceis da bravura estampada, da bondade explícita ou da redenção aclamada. Foi, ao contrário, o personagem mais intricado de todo o conflito bruxo. E, justamente por isso, talvez o mais humano. Sua vida foi uma sucessão de decisões feitas no escuro, guiadas por uma moralidade própria, por códigos silenciosos, por um amor inabalável que sobreviveu mesmo à morte. Ele operou onde ninguém mais ousava, nos bastidores da guerra, entre sussurros e mentiras, onde a coragem se mede não por atos visíveis, mas por sacrifícios que ninguém reconhece. Snape viveu entre sombras, não as sombras da covardia, mas as da responsabilidade. Era o único que podia sustentar uma guerra invisível, com a frieza necessária para enganar um tirano e a dor necessária para proteger o legado de quem amava. Ele abriu mão da própria alma para cumprir uma promessa. Traçou um caminho onde cada passo significava mais solidão, mais julgamento, mais incompreensão. E mesmo assim, nunca desviou, nunca hesitou. Carregou esse fardo até o fim, silenciosamente, como um guerreiro que sabe que a verdadeira vitória não é ser lembrado, é garantir que os outros possam viver. No fim, a história de Snape nos ensina algo que vai além da magia, além de Hogwarts, além da própria guerra contra as trevas. Mostra que o verdadeiro poder não reside apenas em varinhas ou feitiços, mas na capacidade de escolher o certo mesmo quando ninguém está olhando, na força de se manter firme, mesmo sendo odiado, na coragem de se sacrificar sem esperança de perdão. O legado de Snape não é feito de vitórias épicas ou discursos grandiosos. É feito de pequenas ações, de escolhas silenciosas, de fidelidade àquilo que se ama, mesmo quando o mundo exige o contrário. Ele ensinou, sem dizer, que o heroísmo mais puro é aquele que ninguém aplaude, que ser corajoso não é desafiar dragões,
mas enfrentar a própria culpa, que o amor mais profundo não precisa ser correspondido, apenas honrado, e que, às vezes, o único jeito de salvar o mundo é deixar que ele te odeie enquanto você o protege. Hoje, quando se fala da queda de Voldemort, nomes como Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley e Alvo Dumbledore ocupam o centro da narrativa, mas nos corredores esquecidos da história, em páginas que poucos leem com atenção, há um nome que ecoa em silêncio: Severus Snape, o príncipe mestiço. Seu impacto foi profundo, definitivo. Sem ele, o mundo bruxo teria sucumbido. Sem ele, o escolhido teria sido apenas mais uma vítima. Sem ele, não haveria paz. E talvez, ao final de tudo, o maior feitiço de Snape foi o de nos fazer repensar o que significa ser um herói. Seu nome, gravado na memória de Harry, vive agora no filho que carrega sua herança. Sua história, antes distorcida pela aparência e pelo preconceito, é hoje reconhecida como a de alguém que amou com tanta intensidade que foi capaz de se perder para salvar os outros. E no mundo onde tantas máscaras caíram, a de Snape foi a última, revelando enfim o rosto de um homem que, até o último segundo, lutou contra as trevas mais perigosas, as que crescem dentro do próprio coração. Boa noite, viajante. Que o silêncio de Severus Snape ecoe em você como um lembrete de que, mesmo nas sombras mais densas, é possível encontrar redenção.